Estudo bíblico 1 Coríntios 6, versos 1 a 20, moralidade cristã. A discussão das desordens continua. Embora não haja partícula conectiva em capítulo 6, verso 1, a ideia do juízo liga claramente os capítulos 5 e 6. Os cristãos, às vezes, falham nos pontos fundamentais da vida espiritual. Os coríntios procederam assim e Paulo escreveu para corrigi-los. Demandas judiciais, capítulo 6, versos 1 a 11. Ainda que os coríntios aceitassem calmamente a gritante imoralidade em seu meio, capítulo 5, eles processavam seus irmãos junto à justiça secular por danos pessoais sem importância. A competência judicial da igreja para resolver casos entre os seus membros era visível nos dois casos. Paulo ficou horrorizado ao ver que os irmãos que julgarão o mundo juntamente com Cristo, Mateus 19, 28, estavam resolvendo as diferenças entre si em tribunais humanos. Até o menos qualificado entre os crentes de Corinto estava em melhor posição do que um incrédulo para arbitrar disputas na igreja local. Ele os aconselhou a indicarem um irmão para arbitrar as disputas, ou melhor, para evitá-las definitivamente, sofrendo a injustiça sem se queixarem. Paulo afirma que era melhor sofrer o dano ou a injustiça do que o absurdo de buscarem resolver seus problemas fora da igreja, pedindo a arbitragem de ímpios. Certamente, o ponto aqui não é que os crentes estavam sendo encorajados a aceitar abusos da parte dos outros. Afinal, o ludíbrio e a injustiça nem ao menos deveriam existir na comunidade cristã. Que tais injustiças existem e que são, de fato, realizadas pelos crentes um contra os outros, demonstra o quanto aqueles crentes haviam caído. No entanto, se os coríntios entendessem as sérias implicações de todas as coisas impróprias que ocorriam em sua igreja e se apreciassem as qualidades que devem caracterizar os crentes, capítulo 13, versos 4 a 7, eles se disporiam a sofrer as injustiças muito mais do que impor desgraça à comunidade cristã, expondo publicamente os seus delitos nos tribunais civis. Um dos princípios recorrentes das Escrituras é afirmar que as coisas do mundo são incompatíveis com o reino de Deus. Capítulo 15, verso 50 e Gálatas 5, 21. Portanto, os injustos não têm lugar no seu reino. A lista de pecados que se segue prova que Paulo e Tiago concordam basicamente. Ambos afirmam que a fé genuína produz boas obras, Efésios 2, versos 8 a 10, e que a ausência das boas obras indica falta de fé. Tiago 2, versos 14 a 26. Daí a lista dos que não possuem boas obras, nos versos 9 e 10. Deus se agrada em justificar o ímpio, Romanos 4, verso 5, santificando a quem justifica, Romanos 6, versos 1 a 4. Paulo demonstra confiança na verdadeira conversão dos coríntios, os quais foram justificados e santificados por Jesus Cristo, verso 11, e que seu atual mau comportamento era uma anomalia que podia ser corrigida. Mas a persistência no erro seria uma evidência de que a fé que eles professavam era falsa e que eles não tinham lugar no reino de Deus. No grego, os termos efeminados e sodomitas indicam, respectivamente, parceiros homossexuais, passivos e ativos. Imoralidade sexual, capítulo 6, versos 12 a 20. Paulo volta sua atenção para a frouxidão moral que poluía a igreja, ao que parece causada pela aplicação da verdade, da liberdade cristã ao reino sexual. A pergunta é, se não há restrições quanto à alimentação, um dos apetites do corpo, por que deveria haver nas questões sexuais outro desejo físico? Versos 12 a 13. Paulo pode estar citando declarações provavelmente comuns em Corinto, que eram empregadas para justificar, desculpar
o seu comportamento imoral. A resposta de Paulo sugere que, ainda que houvesse um elemento de verdade naqueles slogans, os crentes de Corinto tinham pervertido aquelas declarações. Todas as coisas estão em meu poder, mas eu não serei colocado sob o poder de nenhuma delas. A indulgência em um hábito que se apossa de alguém não é liberdade, mas escravidão. Os cristãos abusavam de sua liberdade em Cristo, reivindicando o direito de satisfazerem seus desejos sexuais como desejassem. Mas Paulo argumentou que enquanto os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, um necessário ao outro, esse relacionamento não é verdadeiro quanto ao corpo e à fornicação. O corpo foi criado com a intenção de glorificar o Senhor e o Senhor é necessário ao corpo para que isso aconteça. O corpo se destina à ressurreição, enquanto o ventre para ser reduzido a nada. Verso 13. Por causa da união do crente com Cristo, capítulo 12, versos 12 e 27, a fornicação rouba do Senhor aquilo que é dele. Desde que a união sexual envolve a transformação em uma só carne, a fornicação, com efeito, afasta o membro do corpo de Cristo que se une a uma meretriz. Verso 15. Os pecados sexuais são contra nossos próprios corpos. Não existe sexo ocasional. A fornicação é tão terrível que não devemos parar para negociar com ela. Temos que fugir da impureza. Verso 18. Todos os cristãos estão unidos de corpo e alma a Cristo por meio do Espírito Santo, e essa união impede que o crente ofereça seu corpo à prostituição, à lascívia ou a qualquer prática impura. Paulo deixa claro que a união física e moral traz consequências específicas, porque corrompe o templo do Espírito Santo, nosso corpo. Efésios 2, 22, 1 Pedro 2, 5. Assim como a idolatria corrompe o templo de adoração. Logo, esse pecado corrompe a identidade cristã de quem foi unido a Cristo por meio do Espírito Santo. Paulo caracteriza o conceito de igreja como o novo templo onde Deus habita.